Olá pessoal, a gente está aqui de novo, agora para a nossa aula 8, Impostos no Brasil, parte 3. Então, nas aulas anteriores a gente viu o que são os impostos, o que são os tributos, a gente viu um pouquinho na aula passada a quantidade de tributos que quando a gente paga o valor vai direto para o governo federal, e hoje a gente vai dar uma olhadinha então nos tributos que vão para o estado e para os municípios. A gente vai começar com os impostos estaduais e do Distrito Federal. Um deles é o ITCMD. É uma sigla grandona, né? Mas é um imposto sobre transmissão de causa-mortes, ou então doação de bens e direitos. O que significa isso? Se às vezes uma pessoa da sua família vem a falecer e ela te deixa uma herança, ou então alguém da sua família faz uma doação para você, para depois que ela faleça, você, quando receber esse bem ou esse dinheiro, você vai pagar o imposto chamado de ITCMD em relação a esse valor recebido como herança ou então a esse bem imóvel, por exemplo, pode ser uma casa, um terreno, enfim, que você recebeu mediante uma doação. Tá? Esse valor desse imposto vai direto para o estado da onde você mora. Então, no nosso caso, seria o estado de São Paulo. O IPVA é um outro também imposto que está vinculado aos estados, que é o imposto sobre propriedade de veículos automotores. Este eu acredito que todo mundo aí que tem carro, moto, caminhão, enfim, está acostumado a ver o proprietário desses veículos pagarem logo no começo do ano, né? O IPVA ele é parcelado em 3 vezes normalmente, né? E metade do valor do imposto vai para o Estado e aí eles repassam a outra metade para as prefeituras, já que o veículo normalmente transita no município e no estado, tá? Então ele recai, né? Ele incide sobre qualquer veículo, então carro, moto, caminhão, ônibus, né? Todos os veículos automotores pagam o IPVA. Carros acima de 20 anos de fabricação, até onde eu sei, eles são liberados desse pagamento desse IPVA. Se você tem as opções, como eu falei, né, de pagar em 3 parcelas, mas você pode pagar também numa parcela única com um desconto, que normalmente, acho que se eu não me engano, é de 5%. Um outro imposto importante que vai para os estados é o ICMS. E esse daqui não tem jeito, tá? A gente paga até sem saber, tá? Então, é um imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. Então, por exemplo, se você comprar uma passagem de ônibus para ir daqui até Minas Gerais, você vai estar pagando o ICMS, porque é um serviço de transporte. O ICMS ele também vem cobrado nas nossas contas de telefone, porque é um serviço de comunicação, nas nossas contas de internet. Então, você pode aí dar uma olhadinha nessas contas que você tem em casa e você vai lá encontrar essa sigla determinada ali dentro dos impostos que a gente está pagando para a circulação de mercadorias e serviços, como transporte e comunicação. Tá? O valor do ICMS ele também é dividido da mesma forma que o IPVA. O IPVA é metade para estado, metade para município. O ICMS não. O ICMS fica 75% para o estado e 25% vai para o município. O que acontece então? Quanto um maior volume de vendas, mais essa arrecadação do ICMS vai ser. Então é importante a gente pedir emissão de nota fiscal de tudo que a gente compra. Pode ser a nota fiscal impressa, pode ser a nota fiscal via internet, tipo a nota fiscal paulista, né? E quanto mais nota fiscal de produtos a gente tem, a maior arrecadação do ICMS e mais dinheiro vem para o nosso município e vai para o nosso estado para que as obras sejam feitas, tá?
Os impostos municipais, eles também existem e a gente está acostumado a pagá-los. Só pode ser que alguns daqui vocês não conheçam, né? O mais comum que a gente sempre fala e é cobrado também de forma única, com desconto ou então em parcelamento, é o IPTU, que é o Imposto sobre Propriedade Predial Territorial Urbana, né? Então, você paga por um terreno que você tenha na parte urbana do município. Uma casa, um apartamento, um prédio de comércio, todos que estejam dentro da cidade, dentro do perímetro urbano, tá? Sítios, chácaras, fazendas pagam aquele imposto, o ITR, que é aquele que a gente viu que vai para o governo federal, tá? O IPTU ele pode ser parcelado, como eu falei, normalmente 10 parcelas, né? E ele é baseado na parte fechada da sua casa, tudo que é área construída, tá? Então, cada um tem um tamanho de terreno, né? Cada um tem uma parte construída na casa, então você pode até pegar o seu carnê de IPTU aí para dar uma olhadinha e ver o tamanho da sua área construída da residência onde você mora, sendo sua ou não, né? Normalmente, às vezes, o IPTU também já vem desmembrado no valor do aluguel, certo? Então, quando é feito o contrato, você já paga o IPTU, às vezes, embutido dentro do valor do aluguel, se a casa é alugada, tá? Um outro imposto que vai para o município direto, o valor da alíquota cobrada, é o imposto sobre transmissão intervivos de bens imóveis, né? Então, por exemplo, quando a gente vende uma casa, vende um terreno, a pessoa que está comprando e a pessoa que está pagando também tem imposto para ser debitado e o valor desse imposto vai para os municípios, né? Então, qualquer transação que a gente faça, mesmo estando vivo, né? Vendendo uma casa, um terreno, enfim, a gente também paga imposto sobre essa movimentação. O ISS também é um imposto muito usado e cobrado, que é sobre serviços. E esse também é um valor que vai direto para os municípios, né? Então, a gente tem, por exemplo, pessoas autônomas que emitem nota fiscal, pagam ISS, profissionais liberais, empresas prestadoras de serviço. Então, por exemplo, médicos que dão nota fiscal, dentistas, advogados, né? Até mesmo um eletricista, tá? Que faça um serviço para você e emita uma nota fiscal, um encanador, um mecânico. Então, todos esses serviços, esse valor do ISS também é cobrado e esse valor é revertido diretamente para o município. Tá? Então, é importante que a gente peça a nota fiscal. Aqui eu coloquei para a gente encerrar, antes de eu falar da atividade, duas palavras importantes, né? A isenção e a sonegação. Qual é a diferença dessas duas palavras? E elas têm a ver com o tema aí dos impostos, né? A isenção é aquele caso que eu comentei com vocês quando a gente falou do imposto de renda, que, por exemplo, vocês como aprendizes são isentos de pagar o imposto de renda, né? Então, é quando você não precisa pagar. A isenção é uma prática que você não tem que pagar porque você não tem condição de pagar aquele imposto. A sonegação é quando você não paga porque você não quer. O tributo não chega aos cofres do governo e isso é crime e você pode ser preso por não pagar impostos, tá? Então, isenção, você não paga porque você não tem condição, é por uma causa de interesse social, você é dispensado do pagamento. E a sonegação é quando você comete um crime fiscal e você não paga simplesmente porque você não quis pagar. Tá? E aí você pode ser até preso por causa disso. Então, para a gente encerrar, eu coloquei aqui uma charge. Então, nós temos 2 deputados aqui criando um novo imposto e eles querem que o imposto vá para a saúde, todo ele, né? Tintim por tintim. E aí, eles estão aqui no iate, brindando
a esse iate que eles têm. Então, eles falam aqui em cima, né? Saúde, tim-tim. Então, quer dizer que o novo imposto criado por eles acabou indo parar na compra desse iate aqui para eles darem umas voltinhas pelo mar do Brasil. E aí, eu vou deixar para vocês aqui uma atividade. Essa é uma atividade final sobre a aula de imposto. Vocês já fizeram uma na primeira aula. E eu quero que vocês façam um texto de pelo menos 10 linhas, pelo menos, tá? Se você escrever mais, não tem problema, sobre o que a gente conversou e sobre o que você entende, né? Então, eu quero que você dê a sua opinião sobre a quantidade de impostos que vocês viram aqui nos slides e saibam que não é só essa quantidade de imposto que existe no país, tá? Eu quero que você fale um pouquinho a respeito de como esse dinheiro deveria ser aplicado para suprir os nossos direitos, né? Então, para a gente ter moradia, para a gente ter uma saúde, uma educação decente. Esse dinheiro devia ir para isso, né? E eu quero que vocês falem também um pouquinho a respeito do que acontece realmente com esse dinheiro, né? Ele é sonegado pelas grandes empresas, por exemplo? A corrupção faz com que esse dinheiro vá para onde, né? Você pode e deve, se quiser, pesquisar mais sobre o assunto na internet para você planejar aí o seu texto e aí você vai enviar para mim no Word, fonte Arial 10, no meu e-mail que vocês já estão acostumados e coloque no assunto do e-mail o seu nome e a turma e vocês têm até o dia 15 de setembro para enviar esse texto para mim, para contar aí a presença de vocês e uma notinha aí para ser dada para vocês como uma avaliação no final. Tá bom, gente? Qualquer dúvida, estou à disposição nos meus horários de aula, pelo WhatsApp e pelo e-mail. Um abraço para todo mundo e boa atividade!